Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Rick no ar, rapaziada, trago-lhes vídeo, rapaziada. Seguinte, sabe aqueles programas de televisão que acaba sempre com aquela tretinha, aquele convidado que abandona, que discute com o apresentador, que tem aquele momentozinho ali que um fala uma coisa, o outro não gosta, fica aquele climão? Pois é sobre isso que nós vamos reagir hoje. Aqueles programas que acabaram sempre com aquele climão meio indesejado, abandono de programa, quando a pessoa abandona tudo, perde a linha mesmo. E antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, deixa o like e segue a gente no Instagram, @canal React84, certo? Bora pro vídeo? Vamos lá! Prepare-se para ver o que acontece quando a paciência de grandes estrelas chega ao limite absoluto em frente às câmeras. De barracos históricos a ídolos da música que foram embora no meio da canção, selecionei os momentos mais explosivos da TV. Conhece os famosos que abandonaram programas ao vivo? Olá, eu me chamo Ronan Santos e se você não é uma estrela aí de Hollywood, já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos nessa! Olá! Partiu! Se inscreve lá, rapaziada, Almanac X. O canal dos caras é bom. 14. Em 2019, o Celso Portiolli apresentava o Domingo Legal com a simpatia de sempre, até que a Mara Maravilha enfiou o dedo sujo de torta direto no olho dele e o clima pesou geral. Essa Mara Maravilha é chata, hein? Corre, Sônia! Corre! Meu olho, doida! O detalhe é que o apresentador estava com um pouco de conjuntivite. Imagina a ardência. Tudo bem que eu tô com conjuntivite, mas tudo bem, Mara. O olho ficou ainda mais irritado e o Celso abandonou o palco no meio da brincadeira e a cara dele tava ali, mano, bufando. Não dá. É uma brincadeira, né? Que eu não entendi muito. Ela é sem graça, na verdade. Essa Mara Maravilha ela é uma chatinha, né? Não sei. Tem quem gosta, mas eu acho ela muito chatinha. Essa que é a grande verdade. E uma brincadeira bem fora do contexto, assim, né? No olho, né? Não se faz isso, né? Chato. E nitidamente ele não gostou, né? Ele ficou meio ali. Ele tentou manter o clima, porque se ele é um apresentador do negócio. Se ele perder a linha, fica difícil, mas. Nitidamente ali você vê que ele não curtiu o que aconteceu, né? E ela fez cara de paisagem. Ela faz coisa que não é com ela, a cara dele. Depois do episódio sem noção, a Mara agiu como se não tivesse culpa nenhuma. E ainda tentou passar o dedo sujo de conjuntivite, né? Já que ela tinha acabado de pegar no olho dele, na cara da Sônia Abrão. Ela é louca, essa mina é maluca. O apresentador retornou e a gravação seguiu, muito provavelmente com todo mundo torcendo para a Mara perder e levar o máximo de tortadas possíveis, né? Pra ela parar de ser besta. Chata. Se tem um tipo de programa que pode dar ruim com o convidado, é um talk show. Afinal de contas, as chances de alguém falar algo que irrite outra pessoa são gigantescas. Então, por exemplo, várias vezes eu vi a Pérola fazer o discurso de que não se deve falar palavrão, que não se deve falar besteira. Isso, ela falou que é favelada e que geralmente não é fala muito palavrão. Você quer continuar? Tô continuando. Peraí, Como minha convidada, meu amor, você não entendeu isso até agora. Ele me perguntou, tô tentando responder. Tá, mas... A atriz Vida Blatt estava respondendo uma pergunta ali no programa do Porchat sobre a Fazenda e não gostou nem um pouco quando foi interrompida pela Ana Paula Renault, essa mesmo que ganhou o Big Brother hoje em dia, né? E depois disso a entrevista foi ladeira abaixo. E sabe uma coisa que eu fiquei muito... A cara da mulher. Surpresa e feliz? A Luane também veio da favela e a Pérola eu também. gostaria de saber a e sua são opinião, pessoas muito extremamente né? inteligentes, bem posicionadas no mundo, sabe? Eu tive uma... Assim, vamos lá. Quando você tá num diálogo, conversando aí com mais de duas pessoas, mais de uma pessoa, é comum que você fale e eu falo por cima, mas claro, né, com uma certa educação ali, né, encaixar a minha fala no momento certo, né, não é te atropelar. Tanto uma quanto a outra fez isso. A Ana Paula fez primeiro e depois a mulher aí também acabou fazendo, nem sei o nome dessa mulher, acabou fazendo também. Aí acabar que, como a Ana Paula fez, a outra não gostou. E aí gerou aquele climão. E aí a outra não ficou por baixo e ficou atacando, né? Ficou ali provocando.
E aí eu não sei, vamos ver. Se a Ana Paula vai suportar isso, quem conhece sabe, né? Conversa com a Luane. Eu estou sentindo uma treta. A Vida Black resolveu devolver a interrupção em outro nível, mas a Ana Paula não parou e o Porchat precisou interromper para conseguir seguir com o papo. Impressionada como é que uma menina de ela faz 24 uma anos coisa é, vida da Peraí, realidade. vida, calma. Peraí que senão eu vou enlouquecer aqui. Você? Mas a treta ainda não tinha atingido o ápice. Mostrando mais? o popozão, entendeu? Então não combina problema? muito. Ela é com mulher, o que dona do estou próprio corpo, ela pode falando. Eu vou dançar. te interromper de novo se você me Nossa, interromper. Porchat, eu vou ter que sair. Ah, então sai. Calma que vai. Não, peraí, vida. Todo mundo pode conversar aqui. Eita, já perdeu a linha mesmo. A Ana Paula é assim, como que eu posso te dizer? Essa Ana Paula aí, por tudo que eu já vi dela na televisão, ela é assim, ela é uma pessoa que ela quer ser mala, ela quer ser arrogante, ela quer ser a dona da verdade, ela quer ser aquela pessoa que encara, que fala, que não tem medo, que bate de frente, pá. Só que no fundo, é uma filhinha de papai mimada, que quando contrariada, perde a linha. É o que eu acho. Ana Paula não aguentou as provocações e acabou deixando o palco. Afinal de contas, paciência tem limite, né? O Beto Barbosa ali do Adocica Meu Amor, conhecido como o Rei da Lambada, foi fazer uma participação especial em um programa local e tava indo tudo bem, até que um repórter perguntou se o ritmo já estava ultrapassado. Ei, Mano, pra que ele foi fazer isso? A pergunta do repórter aí, eu acho assim muito preconceituosa. Me desculpe. Bora pra lá. Eu acho que Olha ele aí. tá muito preconceituoso, eu acho que ele tá muito antigo, porque a Lambada é uma música mundial, uma música que começou. Então, Beto Barbosa, se ele tivesse muito antigo, ele não ia achar que a música é ultrapassada. E a Lambada, infelizmente, tá ultrapassada. Tem como negar? 2026, aonde você escuta Lambada? Qual é a rádio que você escuta Lambada? Desculpa, foi muito bom ali, 80, 90, foi uma época muito forte mesmo, né? Eu era pequenininho, mas eu lembro, cresci ouvindo muito a Lambada, inclusive o Beto Barbosa, mas assim, não dá mais, passou, passou, e eu não acredito que a Lambada volte, não acredito mesmo, não é um ritmo que eu acredito que volte, se voltar, me surpreenderia, mas acredito que não tem essa chance mais não. E aí ele precisa se reciclar também, né? Não dá pra ficar no não dá pra ficar só nisso. Precisa evoluir, né, filhão? Começou na França, é uma música super conhecida no Brasil e no mundo. O cantor virou o bicho e deu um sermão daqueles que não acaba nunca. Parecia até que estava entalado há muito tempo. E tudo isso enquanto a apresentadora tenta fingir normalidade, dando risada de tudo ali pra disfarçar, né? Lambada é a cabeça dele, altamente preconceituosa, que ele não tá vivendo o momento atual. Que esse forró de hoje, que se dança hoje, é lambada, isso não é forró. Tudo é lambada, Ele precisava aprender um pouquinho mais dessa história aí pra ele poder fazer essas perguntas. E como se já não tivesse ruim o bastante, além do piti ao vivo, ele ainda se recusou a cantar uma música que já estava programada e simplesmente virou as costas e foi embora. Mas aí ele não pode, eu acho que ele tá errado, porque você vê que a apresentadora aqui o tempo todo deu moral pra ele, né, e concordou com tudo que ele falou, embora algumas coisas que ele falou eu não concorde, mas ela concordou, ela fez o certo, e aí ele deixar ela na mão por causa de uma pergunta de um repórter, ele foi deselegante, mais do que a pergunta, por sinal. Eu gostaria muito de cantar essa música e me retirar do programa, porque eu não gostei da forma que o repórter veio tratar. A gente veio no programa com muito carinho, com muito amor, muito respeito, para ser tratado da minha história dessa forma aí. Eu estou há 40 anos levando públicos e multidões nos meus shows, com uma história muito grande no país, para ser tratado dessa forma. Beto, eu peço perdão também, encarecidamente. O jeito foi agradecer e chamar um comercial. Vai fazer Então o quê, vamos né? aí. O cara estragou Tá tudo. certo, tá certo. Ele não vai cantar hoje, gente. Vamos ao rápido intervalo. Na sessão Já Vai Tarde. Mas e aí? A culpa foi do repórter ou do astro da lambada? Então, nesse caso, o que eu penso? Eu acho assim, tá, beleza, eu acho que a lambada tá ultrapassada, ponto. Mas eu acho que o cara fazer essa pergunta, ele também é deselegante, não precisa. Ele fez porque ele queria, de repente, não sei, eu não vi a pergunta, eu precisava ver o cara perguntando, infelizmente eu não vi. Sem ver o cara perguntando, eu digo que o cara foi
mal intencionado. A intenção era provocar o Beto Barbosa. E deu certo, eu acho, mas não vi a pergunta também. Porque às vezes a pergunta é feita numa boa ali, não é na intenção, né? De provocar, mas enfim. O narrador Guilherme Melo estava cobrindo a transmissão de uma partida entre Ponte Preta e Cruzeiro ao vivo pela Rádio 98, que também estava sendo transmitida ali pelo YouTube. Mas aí, imagina o que aconteceu, mano. A natureza simplesmente o chamou. Lá vai o camisa 22, o Formiga, tenta o Formiga, bate ali, sobra para o Brock. Não sobra pra ninguém. Cara, eu vou ter que ir no banheiro. Ô, louco! Ele tá gravando ali, ele tá narrando, e de repente eu vou ter que ir no banheiro e larga tudo, não é nem um comentarista, é um narrador. Que coisa, hein? Não, mentira, mano. Não, mentira, o narrador tá... Eu avisei pra você. Gente, o narrador tá saindo no meio da transmissão pra Mas cagar. eu avisei. No meio da narração, ele foi obrigado a sair correndo para o banheiro para arriar o barro, pro deleite dos parceiros de trabalho, que obviamente começaram a zoar o coitado. Né? Esse cara não acreditou. Não dá conta, não. Acontece aqui, maluco! Esse cara tá rachando o bico. Todo mundo sabe que esse tipo de coisa não tem aviso. O aperto bateu bem no segundo tempo, né? E o cara que já tava suando frio, rezando pra não sair mais nenhum gol na partida, né? Porque se ele tivesse que gritar aí, com certeza a cueca dele ia sair melada. Me dão licença, eu vou cagar. Ainda bem que ele chegou no banheiro a tempo de salvar a sua reputação. Pois é, desce. O Renato Gaúcho tinha parado para dar uma coletiva para vários veículos de comunicação quando o celular de um dos repórteres começou a tocar. Mas não só isso, o cara atendeu no meio do trabalho. E a gente vê que às vezes não é nem por falta de capricho, a bola tá com esses dois, tá teimando em não entrar. É verdade, a gente tem criado bastante, infelizmente isso não... Aí vai ficar difícil pra dar entrevista pra você, gente. Mano, é muita marra, né, mano? Ah, dá entrevista, deixa o cara falar no celular dele, rapaz. É isso daí, sabe o que é isso aí? É querendo ser o centro das atenções. Ai, eu vou falar, todos precisam me ouvir. Te dana. Aí não dá, né? Você quer atender o telefone, você quer conversar, eu tenho que ficar aqui respondendo, como é que é isso? Uma pessoa vai falar com ninguém. Vamos se entender, né, gente? O técnico não ficou nada feliz. Ele até tentou seguir normalmente enquanto o celular tocava, mas o fim da picada foi o sujeito atender a ligação bem no meio da fala dele. E não foi só uma vez, viu? Mas o importante é que isso tem nos ajudado bastante em termos da entrega. Infelizmente, me desculpe, mas vocês são os culpados. Fale isso que vocês são os culpados. Tá aí, saiu irritado o Renato. Sabe o que é isso? Eu não sei quanto foi o jogo, né? Tinha acabado o jogo aí. Ele já tá puto com o resultado do jogo, já tem que dar entrevista, que é uma coisa que ele já não queria, né? Que a gente sabe que ele não gosta, e ainda por cima os caras não colaborou. Mas enfim, eu acho que ele foi exagerado. Ele poderia até falar, se sou ele, eu falo assim, amigão, faz um favor pra mim, pega o teu telefone e sai um pouco mais pra lá, porque você falando me atrapalha aqui. Porque às vezes acontece, eu tô aqui falando, se tiver alguém do lado de cá ou aqui falando, pode tirar o meu foco do que eu tô fazendo. Do que eu tô falando, beleza, até entendo. Pede pro cara se retirar e segue com a entrevista. Mas é Renato Gaúcho, né? Quem conhece sabe. Pelo telefone aqui, o colega que tocou e terminou a entrevista nesse momento. O técnico ficou pistola e como o sem noção continuou conversando, ele resolveu meter o pé, deixando bem claro que estava fazendo isso por conta daquele profissional, encerrando a entrevista ali mesmo. Imagina só, um jornalista preferir atender uma ligação em vez de ouvir o técnico no meio da própria coletiva. Tem alguns técnicos que é melhor você atender o telefone mesmo do que ouvir, isso é verdade. Na época, muita gente ainda disse que o treinador foi muito educado com essa situação, porque se fosse outro, poderia ter feito muito pior. O quê? Você é vergonha da profissão! Em 2024, a TV argentina transmitiu ao vivo um dos maiores climões já vistos. A ex-Big Brother, Cote Ribeiro, estava participando do reality cantando, quando recebeu algumas críticas sobre sua performance musical, vindas da jurada e cantora Gladys. Hoy no fue la mejor gala tuya.
Hubo muchos problemas en las armonías, se notó mucho, hubo desafinaciones tuyas, chiquitas, no tan graves, pero hubieron. Só que ela não aceitou nada bem a avaliação e resolveu revidar tocando em uma ferida aberta. Cote jogou na cara da jurada que o filho dela havia acabado de ser acusado de violência doméstica. Aí uma coisa não tem nada a ver com a outra. E se você tá começando a cantar, passando por jurados e não aceita críticas, dificilmente sua carreira vai dar certo. Bien, los jóvenes tienen, la gente de ahora, de esta época, es como raro todo para mí, la verdad. Tenés un hijo también, que encima hacía violencia de género, si vamos a hablar. Así que, digamos que la juventud... Gladys ficou completamente em choque ao ver um assunto familiar tão grave sendo exposto desse jeito em rede nacional para atacá-la. O resto do júri rapidamente ficou do lado da cantora e repudiou a atitude, mas a dor e a indignação foram tantas que a jurada não aguentou e acabou abandonando a bancada do programa. Desculpa, Lourdes, yo muchísimas gracias. A todo el país le pido disculpas. El respeto por todos. Es opacado por todo el diálogo. No va, me duele el corazón. Gracias. Assim, vamos lá. A menina aí acusou não, né? Levantou a história de que o filho dela tá sendo acusado de violência doméstica. Não sei se ele cometeu ou se ele não cometeu. Enfim, não era o assunto. O papo não era isso. O papo era: sou jurada, estou julgando você. Era isso. A menina foi, como se fala, não quis aceitar, né? Ela estava errada, não aceitou as críticas, porque se ela é uma jurada, é normal que ela diga: olha, tô pontuando que você não foi bem nisso, não foi bem nisso, não foi bem nisso. Tem que aceitar. Não aceitou, ficou putinha, perdeu a linha e atacou a mulher usando uma história do filho dela. Se tava, não tava, se teve ou não teve violência doméstica com o filho dela, pouco importa. O programa não era disso. Então a menina errou, eu acho que uma menina dessa não deveria ter chance em lugar nenhum mais. E não dá para tirar a razão dela de levantar e se retirar do programa, porque é uma coisa que é muito forte, a gente não sabe, né? É nosso filho, né? Se o filho dela cometeu um erro mesmo, ou não, isso não interessa, ela é mãe. E a mãe vai se sentir ofendida. Eu acho que ela ainda fez pouco. Poderia ela, com o poder do microfone, ter falado poucas e boas ali pra menina, baixado o nível, mas ela preferiu só: valeu, forte abraço, tchau, tô indo embora. Bom, enfim, eu acho que a menina aí errou e provavelmente não iremos ver nunca mais falar dessa garota aí que tentou se apresentar aí no programa. No, por favor. Gladys, Gladys, quédate. Gladys, volvé. Foi feio, né? Que treta. Oitavo. Em 2022, um golpista conseguiu desviar mais de R$200 mil da conta do menino Ney. Não é fácil fazer isso, o cara conseguiu. Mas acabou sendo pego pela polícia, porém foi solto para responder o processo em liberdade. Ele topou conversar com o Datena e a conversa esquentou rapidinho. Vem cá, Lucas, cá entre nós aqui. Você não acha que você é muito cara de pau? Você roubou o dinheiro. Você roubou o dinheiro da conta. Você roubou, você lesou a sociedade e investiu na sua casa. Você devia ser preso. O rapaz, que só tinha 20 anos, não parecia arrependido, mas também não estava afim de escutar um sermão ao vivo do apresentador. O que é 200 mil pro Neymar, né? Não é nada, né? Mas roubar é errado, não se faz. Eu acho que o pior foi ele querer dar entrevista, né? Sei lá se tentou justificar, explicar, sei lá. Dependente, gente, de você ter dinheiro ou não ter dinheiro, roubar nunca é o caminho. E simplesmente tirou o retorno e abandonou a entrevista que mal tinha começado. Acabou já, Datena, acabou. Não é que eu acabei, você é um pico. Acabou, Datena, acabou. Careta, você passa um péssimo exemplo à sociedade. Você devia estar na cadeia. Seu picareta. Mas o que é que ele estava esperando? Que o Datena fosse conversar com ele como se o ladrão fosse uma celebridade? Aí não. Eu acho que o menino pensou que o Datena ia dar um espaço para ele justificar o crime dele aí, né?
Porque aí ia vir com aquele papo de vítima da sociedade, eu não tenho onde cair morto, foi a forma que eu achei, e o Datena, não, mas você errou, mas não faz mais isso, vamos aqui quem puder ajudar o rapaz. Acho que o menino pensou isso, né? Mas assim, o Datena tratou ele como, de fato, ele deveria ser tratado, como um bandido. Vai fazer o quê? Quem rouba é o quê? Tem jeito. Dá, né? Se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. O programa Qual é o Seu Talento tinha uma proposta muito clara, certo? Só que o Arnaldo Sacomani, que já era conhecido por ser o mais ranzinza entre os jurados, simplesmente não acreditou quando ouviu qual era o dom de um dos participantes. Meu amigo, me diga claramente o que é que você quer fazer para reverter o meu voto. Eu amarro uma corda no meu testículo. E faz o que com a corda? Eu arrasto 15 quilos. O quê? Ah, não, gente. Tá, esse programa, ele acho que é no SBT, né? Ele, quando começou bem sério, que era bem legal, tinha muita coisa bacana. Aí depois virou mais pro entretenimento, né? E ficou mais na zoeira. Eu acredito que foi nesse daí da zoeira que pegou essa cena aí bizarra, né? A proposta que o cara faz pro jurado. O rapaz queria arrastar 15 quilos na frente das câmeras usando apenas as suas bolas. É isso mesmo. Peraí. Eu acho, inclusive, que a produção é ruim ter colocado um candidato. Repete o que tu vai falar aí, tu vai fazer aí, meu amigo. Amarrar uma corda no meu testículo e vou arrastar 15 quilos. O absurdo da situação deixou o Arnaldo tão revoltado que ele deu uma bronca pesada na produção do programa e simplesmente foi embora. Eu tô fora, falou? Não ganho pra isso aqui, eu ganho pra jogar talento. É sacanagem, né? Não dá, né, mano? O Arnaldo Sacomani, quem conhece o cara sabe, né, mano? Não dá, né? Com a história que ele tem, né? Ter que passar por uma situação dessa, acho que dinheiro não paga. Não, cara que vai fazer muito triste. Já foi, área. Se virem com ele, Arnaldo. Geralmente, quando alguém surta nesse tipo de programa, é o próprio candidato depois de ser escorraçado, né? Mas dessa vez o talento bizarro do participante foi tão longe que fez o próprio jurado perder completamente a paciência a ponto de abandonar a gravação. Não vou compactuar com uma bobagem dessa. Você viu o que o cara vai querer fazer aí, né? Acho que banaliza o programa, não entendo com o diretor depois, tá? Tudo bem, né? Tô indo embora. Feio, né? O Paulo Roberto Galo apresentava o Tribuna da Massa lá no Paraná, só que ele queria tocar num assunto que a direção do programa disse pra ele não falar de jeito nenhum. E o homem virou cão ao vivo por conta disso. Já vou botar no assunto que eu considero muito grave. Só que eu recebi um recado agora, que se eu voltar a falar no caso do Carne Filho, se eu falar em juízo dos desembargadores, eu vou sair no ar. Então eu tô fora do programa. Estou fora. Querem me mandar embora? Vocês resolvam. Não. Desculpe, tô tirando o microfone e vou pra casa. O pessoal da emissora deve ter ficado com medo porque a notícia envolvia juízes e desembargadores. Porém, o apresentador firmou seu compromisso com o telespectador. Bom, eu acho assim, sabe? Não é justo o cara não poder falar. Liberdade de imprensa. Ele tem o direito. E também, se ele falar bobagem, processem ele, não a emissora. Eu penso desse jeito. E ele que se vire. Mas, enfim, sei lá, abandonar assim também é muita sacanagem também. E exigiu conversar com a direção enquanto ia embora do programa ao vivo. Aviso o diretor, eu tenho um compromisso. Vai pra break que eu quero conversar com você, velho. Como é que eu vou parar com esse assunto? Eu não paro com esse assunto, tá certo? Vão parar vocês. Precisa ver se isso não é combinado, né? Se não é aqueles programinha que os caras fazem um show que é pra viralizar, né? De repente, né? Pra casa, mas não falo mais. Toquem o programa. O maluco é brabo. Esse é um exemplo de como a imprensa muitas vezes funciona quando o assunto são os peixes grandes. Mas o Galo não se intimidou e peitou todo mundo, deixando o programa sem apresentador. Eu quero falar com a diretoria agora. Como é que diz que eu não... você falou em desembargador? Então toquem o programa. Ou vocês me deixam falar desse assunto, esclarecer esse assunto, ou eu paro a minha carreira hoje. Não aceito. Se isso tudo for verdade, eu acho que o apresentador tá certo de ficar puto. Eu não acho que ele tá certo de largar o programa. Eu obedeceria a ordem, certo? Eu ia obedecer a ordem, não tocaria no assunto. Só que assim, mano, no comercial, ou quando acabasse o programa,
chegar a madeira no diretor. O pau ia torar, tá ligado? Nem que eu fosse mandado embora, mano, mas o bicho ia pegar. Mas assim, ao vivo, eu acho que aí ele perdeu toda a razão. Errou. Todo mundo conhece o craque Neto e o jeito que ele é lá nos Donos da Bola, mas em 2019 teve um dia em que ele deixou todo mundo sem saber o que tinha acontecido. Na verdade, a minha indignação e indignado, que é a mesma coisa, já vem há muito tempo. Nesse Neto, vamos lá, eu sou um corintiano e eu vou falar, ele não é meu ídolo, tá, gente? Eu não acho ele meu ídolo, não. Eu confesso que assisto o programa dele, sim. Não vou dizer aqui, eu odeio o Neto. Não odeio. Eu só acho que ele é um anti-corintiano. Ele é um anti-tudo. Então, assim, se ele vê um cara que pode tomar a suposta vaga dele de ídolo do Corinthians, ele começa a trabalhar contra esse cara até o cara sair do Corinthians ou não conseguir chegar onde quer. Então, isso é uma coisa que me incomoda muito nele. Mas um cara tem um ponto positivo. Não tem papa na língua, ele fala mesmo. Com ele não tem diz que me disse. Ele fala mesmo, pelo menos na televisão a gente vê ele sentando o rei aí, seja em quem quer que for, ele não tem medo. Ele teve uma treta aí com o André Sanches, que ele sempre falou, eu dou meu sangue para salvar a vida dele se for preciso, mas não olho na cara dele, não quero papo com ele. Então assim, ele é fiel às convicções e às amizades dele. Embora ele possa ter a raiva que for, ele banca aquela fidelidade à pessoa. Mas eu acho que ele é um pouco, como que eu posso te dizer, é uma figura, não é tão verdadeira. Eu acho que isso daí é mais uma cena que ele faz ali para viralizar o programa dele e faz com maestria, porque ele está muitos anos no ar e dá muito certo. Porque é aquilo, quando o Corinthians perde, não tem um que não senta para assistir o programa dele para não ver o show que ele vai dar. Então, ele é bom no que faz. Das coisas que eu vejo, principalmente morando aqui. E a minha indignação, ela é no farol, ela é com pessoas que não têm a possibilidade de ter uma chance na vida. Você tem uma bola de tênis, você tem uma bola de futebol, você tem uma camisa, você tem uma chuteira, você tem uma raquete de tênis. O ex-jogador já volta do intervalo com um discurso muito forte sobre desigualdade social, do nada. E ele fica falando por um tempo até que simplesmente concluiu deixando o programa. E aí eu fico... Ele sempre abre o programa falando ali por volta de 20 minutos. De 15 a 20 minutos ele abre o programa dele. Só ele fala. E aí, meu amigo, já dizia minha mãe, né? Quem fala demais dá bom dia a cavalo. Fico vendo tudo isso e eu fico indignado. Ficando indignado, eu saio do programa. A cara dos caras. Todo mundo foi pego no susto e não sabiam muito bem como agir. Afinal de contas, ninguém entendeu qual é o verdadeiro motivo dessa atitude do Neto. Porém, o comentarista Veloso foi rápido e assumiu a posição a mando ali do diretor. Vou falar uma coisa pra você, o Veloso, se trabalhado melhor, ele seria um belo de um apresentador, porque o Veloso, ele tem a calmaria nas palavras, ele é sensato e ele é muito justo. Eu acho que esse cara aí, mano, a Band tá moscando de deixar ele sentado ali. Não que ele tenha que tomar o lugar do Neto, não penso, não, acho que não. Os Donos da Bola é do Neto, o Neto comanda muito bem, mas eu acho que poderia ter um programa na casa pro Veloso, porque o Veloso é muito bom. Tocando o programa e dando uma amenizada no clima que o estúdio ficou. Que o Neto se irrita com qualquer coisa, todo mundo já sabe. Fácil, né? Mas você entendeu qual foi o motivo? Não. Quarto. Alguns chiliques feitos na frente das câmeras são completamente encenados, mas em 2019 a Val Machiuri virou notícia depois que seu ex-marido fez acusações sérias a ela sobre ser uma acompanhante de luxo de homens ricos, mas com palavras menos educadas do que essa. A Val foi até o programa tricotando para responder às acusações, mas não conseguiu permanecer no ar. Assim, eu só tenho a lamentar a atitude do pai dos meus filhos, mas isso tem 7 anos atrás. E lamentar um programa que se preza a isso, né, por alguns minutos de fama. Eu não sei, eu confesso, a Val Machiuri, eu conheço ela, mas não conheço nada da história dela, né? Eu sei que ela é uma mulher muito rica, muito bem sucedida, né? Eu não sei o que ela fazia antes. Se de fato ela era ou não era garota de programa. O que também foda-se. Se ela era, né? Problema dela. Eu acho que isso não é nenhum desmérito, pelo contrário. É muito mulher que assume, né, de fazer programa, porque nem todas têm coragem. Então,
Acho que foda-se isso, se ela era ou não era, não é problema. Agora o cara usar isso pra atacar ela, é muito cuzão um cara desse. Eu vim aqui para esclarecer mesmo isso, gente. Eu não tô em condições de fazer o programa. Eu vou embora. E aí é isso, eu espero que... Enfim, não tenho mais condição de falar. Depois de tocar no assunto, ela começa a chorar e arrancar o microfone, para surpresa dos apresentadores que não sabem bem como reagir, né? Enquanto assistem a pauta do programa indo embora sem mais nem menos. Lasca Vem cá, segura a mãozinha. A gente, mulher, tá tudo junto. Espera que você vai sair bonita, você tá no seu programa, no seu lugar. Espera eu chamar, tudo bonitinho. Precisa... Pera aí. Tá preso. E... Ela já deu o recado, Lígia. Tá. Tira aí. Mas assim também, rapaziada. Vamos lá, meu ponto de vista é assim, eu não sei, tá? Se ela é ou não é. Acabei de pesquisar aqui. Na internet diz que ela nunca confirmou isso, tá? Então não sei se ela era ou se ela não era. Vou falar em cima de possibilidades. Se ela não era, madeira no cara, processa e tomar dinheiro desse otário. Se ela foi, eu acho que também não tem por que ficar chorando na televisão. Falar, fui. Foi uma fase da minha vida que eu precisei, por motivos meus, que eu não devo satisfação pra ninguém, não tenho que falar pra ninguém, e vida que segue. Enfim, vamos ver. É o que eu acho. 3. O ano era 2018 e durante as finais da NBA, o time do LeBron James estava empatado com o rival, mas ao invés de fazer o ponto da vitória nos últimos segundos, um parceiro de time pegou a bola e correu para longe da cesta, achando que eles estavam vencendo. A estrela do time foi dar uma coletiva e quando um repórter insistiu em falar desse erro do seu colega de time, ele simplesmente agiu dessa maneira. Did you know if he knew the score? Aí o cara tá puto, o cara, mano, só quem joga sabe, ele tá muito pistola ali, e aí ele vai ficar em cima de uma pergunta que ele não quer, esquece. Dá pra entender essa revolta dele aí. Você como ele não jogou essa cadeira no repórter? O atleta nem se deu ao trabalho de dar qualquer tipo de explicação, viu? Ele simplesmente, se levantou em silêncio total, juntou suas coisas e foi embora, protagonizando o que a imprensa americana chamou na época de uma das saídas mais legais da história das coletivas. Vai embora. Pode até parecer a arrogância do craque do basquete, mas a atitude teve um motivo. O repórter já havia insistido várias vezes no mesmo assunto e o LeBron já tinha avisado que não fazia ideia do que passou ali na cabeça do seu colega de time. Assim, eu acho que o LeBron, eu entendo. O cara tá ali provocando, o cara tá ali... Tem cara que vai ali só pra ver se tira a sua paz. Só que se eu fosse o LeBron, mano, eu chamava alguém e falava, mano, tira esse cara daqui, mano. Não, mas então, tira. Não dá o microfone na mão dele, não. Tira não, porque não pode, né? Mas tipo assim, eu vou falar, irmão, eu já te respondi, você tá mal. Eu dava um sermão no cara, tá ligado? Fala, cara, na moral, eu já falei isso. Qual que é o seu problema? O que você quer ouvir de mim? Não tem mais nada pra falar, já falei que eu não sei que porra passou na cabeça do cara. Já mandava um porra. O cara poder se ligar. Eu falei, irmão, chega, você tá sendo inconveniente. Se você não tem intelecto pra fazer pergunta, passa o microfone pro seu colega do lado. E aí você dá um sermão no cara e continua na coletiva, porque não é justo prejudicar todos os outros jornalistas que estão ali, né? São trabalhadores, por causa de um babaca. Mas também entendo o LeBron de ficar puto depois de um jogo que ele já tá pistola ali, que deu tudo errado pra ele, que eles não ganharam, né? Então, dá pra entender também. Mas enfim, é fácil falar, difícil ser ele, né não? E que era pro repórter perguntar para o cara que errou, né? Quando a mesma pergunta veio pela terceira vez, a paciência acabou. Ele simplesmente levantou, colocou os óculos e foi embora, deixando a sala em um silêncio absoluto. Um clima bem parecido com aquele de quando a professora sai da sala para chamar o diretor. É isso mesmo, né? Número 2. O que poderia fazer dois jornalistas discutirem ao vivo? No Tribuna da Massa, o arranca-rabo foi por conta de uma interrupção. O negócio é o seguinte. Esse jornal aí da Massa, que é do Ratinho lá no Paraná, tem bastante confusão, né, mano? Meu Deus do céu, hein? Aqui tá faltando iluminação, ou tá faltando... O governador vira um pouco o vereador. Ele chega perto do povo.
E essa é a situação ideal. O político Já tá bom, que ouve o gente. povo. Já tá Vamos bom. aqui, vamos aqui. Espera um pouquinho. O comentarista Ruth estava dando sua opinião sobre a pauta quando a jornalista Ruth Bolognese não deixou concluir, como se quisesse apressar a fala do homem, que ficou enfurecido e saiu do programa na mesma hora. Aí ela foi deselegante, né? A forma como ela falou foi muito chato. Tá bom, falou, tá bom. Não, aí não, né? Aí ela errou. Eu vou me retirar do jornal. Se você continuar bancando o ombudsman, eu parei. Não, pode ficar, Diego. Termina o jornal, vocês. Fui. Não aguento mais. Eu só tô dizendo que tava cheio. Chega. Pelo visto, já não era a primeira vez que os dois tinham se estranhado para ter uma reação tão explosiva assim. Você é uma chata. Você é insuportável. Em 2017, o então técnico do Manchester, José Mourinho, tinha terminado uma partida contra o Stoke da Inglaterra, porém ele não tinha cumprimentado o treinador do time rival porque durante a partida o cara tinha xingado ele várias vezes. Mas aí na coletiva, um repórter fez a pergunta colocando o treinador português como um mal educado. E é claro que ele não gostou nem um pouquinho. Você não acha que no final do jogo não seria legal que todos se cumprimentassem? Que o Marquinhos ficou decepcionado por isso não ter acontecido? É porque das duas uma, ou o jornalista tá mal intencionado, né, com a pergunta aí, ou ele não sabe o que aconteceu. É simples. Disappointed there wasn't a handshake. A Madeira. I want to be polite with you, and I prefer not to answer to the question foi elegante. Because your question is really a bad question. O jornalista simplesmente ignorou os motivos e desentendimentos durante a partida, como se o Mourinho não tivesse cumprimentado apenas por não querer. E aí o técnico ficou nervoso, meu filho. E depois de dar sua resposta na lata, simplesmente abandonou a coletiva. É justo. Eu acho que ali ele foi justo, porque tipo assim, eu acho que assim, pelo que eu entendi, o jornalista sabia o que aconteceu. Então o jornalista foi sem vergonha. A pergunta foi a intenção de fazer o Mourinho estourar, explodir aí e cometer algum ato falho ali que prejudicasse tudo, né? E o Mourinho foi super educado. Mano, sua pergunta é ruim. E eu não vou responder ela e vou embora. Tchau. Tá certo. É isso. Este foi o nosso último, ou melhor, o primeiro vídeo, rapaziada. Gostaram? Espero que sim. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal, deixa nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos que eu venho postando, tá bom, rapaziada? E é isso. Não deixe de seguir nosso canal também lá no Instagram, @canal React84, certo? Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!